Olá, eu acho que já estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas e todos. Cumprimentar novamente aí os muitos internautas que daqui a pouco já está aqui entrando algumas pessoas, né? Nós vamos nessa live de hoje conversar com a Antônia. A Antônia chama, todo mundo chama de Antônia, nossa negra, militante, valorosa aí que a gente vai conversar, mas hoje a Antônia cumpre um importante papel, ela é ouvidora da Defensoria Pública. E aí, como ela já entrou aqui, já está acenando, eu já vou visualizar aqui para solicitar a entrada dela enquanto ela entra. Fazer aqui ver se dá certo aqui. Opa, olha aí. Já estamos com a nossa convidada online, ao vivo. Deixa eu só organizar. Tá chegando bem aí? Sim, tá chegando. Tá dando para me ouvir? Sim. Você pode, com certeza, aqui no visual, pode aproximar mais um pouco, que você ainda tem espaço. Está aparecendo só. Você se aproxima, pronto. Aí. Ixi, tá linda. Obrigada. Que é isso. Tá bom. Aí, já cumprimentando aqui, a Simone Holanda está aqui, ó, dando uma cena aqui para gente. Boa noite a todo mundo. Simone, o Aglailson entrou. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas já me deu uma entradinha aqui, que passou. O Tiago, a Gardênia, o Volney. Bom, gente, então vamos começar. Estamos com a Antônia Mendes de Araújo. Engraçado, a gente vai se acostumar, né, Antônia? Quer dizer que o nome todo é Antônia Mendes de Araújo. De Araújo, nome e sobrenome, como diria a nossa referência, né, Vilma Reis. Uhum. Bom, e apresentando um pouco, a Antônia é geógrafa de formação pela Universidade Regional do Cariri. O sotaque dela já revela de que território ela vem. Ela também é especialista em geografia e meio ambiente também pela Universidade Regional do Cariri. É militante da luta feminista já de algum tempo, né? Sempre é militante, também integrante do MNU, do Movimento Negro Unificado. Assumiu, acho que em agosto, né, Antônia? A eleição da Isso, no final de agosto. Foi em julho, né? Todo aquele movimento de sindicato, de movimentos sociais, de associações, que não tiveram dúvida de indicá-la, e foi uma escolha à altura do desafio que é tornar-se ouvidora da Defensoria Pública do Estado do Ceará, essa entidade que é, sim, uma porta de acolhida para todos os cearenses, principalmente aqueles segmentos mais vulneráveis que encontram no trabalho da ouvidoria, e você agora, como ouvidora, literalmente é sempre um canal que é acionado. Mas eu quero que você cumprimente aí os nossos internautas. Nós vamos conversar um pouco sobre quando eu digo tudo, é porque o desafio quase sempre tem sido o papel das coisas em relação em tempos de pandemia, porque o Covid-19, o coronavírus, atravessou a vida da nossa cidade, do nosso estado, do país, do mundo, né? Mas a vida segue, e eu acredito, Antônio, que, inclusive, sempre que a gente vê, a vida está seguindo. A gente sabe que o agravamento de uma pandemia, aliás, que a pandemia agrava e atravessa em todos os segmentos, mas nós não podemos, e é o caso hoje de conversar sobre o que eu tenho feito na Câmara, você aí, a gente vai pensando sobre um tema que é também o Código, mas principalmente a gente não perder de vista que a vida segue, e nós temos certeza que nós vamos passar por esse momento e logo atravessar. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado, é um prazer recebê-la nessa nossa live agora à noite.
Bom, primeiro eu queria agradecer, né, saudar todo mundo que está aqui conosco, alguns companheiros queridos e companheiras, falar da satisfação de ver vocês, né, de estar, mesmo que à distância, a gente conseguir se encontrar. Né? Isso é muito importante, porque nós estamos numa situação que essa geração, a geração dos nossos pais e até dos nossos avós não viveu. Então, é um desafio enorme, a gente não sabe a dimensão disso, a gente sabe como começou, mas não sabemos de fato como é que vai terminar essa situação toda. Né? E aí a gente tem esse desafio de tocar, de administrar essa crise e de administrar o pós-crise. Né? Eu fico dizendo que a gente precisa ficar bem, a gente precisa ficar bem, a gente precisa conseguir sair todo mundo vivo dessa história e contar essa história depois, porque o desafio é enorme, o que está posto diante da gente é muito grande. Mas nós somos muitos e nós somos fortes e a gente vai sair dessa situação toda, né? Tenho certeza, Antônio. Diga-se de passagem, eu também acho bom ouvir essa sua fala, porque aponta para o futuro. O futuro será melhor sempre. Eu não tenho dúvida, você fazia a memória. É verdade, nós dessa geração, e inclusive alguns até mais, né, não viveram essa situação. Nós tivemos em 2009 o H1N1, mas a gente já vê que isso se revela bem mais agressivo. Na verdade, o Covid-19, lamentavelmente, a gente tem experimentado, e eu não tenho dúvida que o isolamento social tem se mostrado a medida mais efetiva para não perder o controle. Eu costumo dizer que não dá para controlar, porque a gente está vendo muito, né, grandes nações, independente de serem ricas ou não, se deparando com uma situação que nós, pelo menos no Brasil, vimos o desastre em alguns países e estamos tendo que fazer cada um a sua parte. Nós vamos já falar sobre isso, é verdade, até porque nem todo mundo viveu, quase ninguém viveu. A última que a gente viveu, aqui eu quero fazer essa memória como historiador, foi a gripe espanhola de 1818 até 1820, no Brasil, inclusive, à época, o presidente da República foi acometido, né? Morreu, e é óbvio que agora a gente experimenta tudo isso. Mas eu vou começar, inclusive, no seu astral de que as coisas vão passar. A gente precisa se somar, além de cada um fazer a sua parte, a gente não pode perder de vista. Agora mesmo, fazer essas lives é muito bom. Aqui a gente vê, e a Andréa aqui acabou de entrar, um abraço aí, a gente, o João, a Simone há pouco. É uma maneira da gente estar se cumprimentando e se interagindo. Por quê? Porque temos que estar em casa nesse momento para dar a nossa cota de colaboração no enfrentamento ao coronavírus, mas a vida segue, está seguindo, cada um na sua casa, no home office. Você, inclusive, eu não tenho dúvida, fazendo o seu trabalho. Eu me lembro que logo no início dessa pandemia, você me ligou eu sou vereador, e você me ligou, olha, vereador, eu já, nessa situação, já estou aqui me lembrando da população em situação de rua, e com certeza, nessa situação de propor isolamento das pessoas, como é que você, quando a gente fala de isolamento, como é que nós estamos vivendo? Cada um na sua casa, justamente para evitar o contágio, para ir se prevenindo, tanto não ser contagiado como não contagiar depois. Outros. E você falava da população em situação de rua, ia ser em isolamento aonde? Né? Porque, na verdade, as pessoas não têm. Então, e você já colocava para mim, na perspectiva de ser vereador, que era uma questão a ser tratada com urgência para criar as mínimas condições para que essa população pudesse ser acolhida de alguma maneira, em coisas simples, como, por exemplo, fazer a sua higiene pessoal. A gente fica falando, né, de lavar as mãos, quando muitas vezes as pessoas não têm um banheiro, é o caso da população em situação de rua. E você, à época, já agradeço, não tenho dúvida que a nossa bancada na Câmara acolheu, a partir de sugestões como a sua, e formalizamos recomendação ao prefeito para que, inclusive, o container pudesse ser
colocado em algumas praças públicas, os equipamentos das secretarias municipais pudessem se abrir para acolher esse público. Mas fale, então, já naquele momento, há um mês, né? Porque nós estamos fazendo um mês e 2 dias do isolamento na nossa cidade. Como é que anda as coisas aí pela ouvidoria? Então, primeiro, eu acho que a gente precisa fazer um pouquinho da memória desse um mês, porque esse um mês ele exigiu de nós um esforço muito grande, porque nós estávamos num ritmo de trabalho, numa dinâmica, em que nós sabíamos para onde ir todo dia de manhã, quando acordava, íamos fazer nosso trabalho, e aí nós tivemos que organizar tudo imediatamente, no intervalo de mais ou menos 1, 2, 3 semanas no máximo, para não interromper o atendimento às pessoas, né? Nós, quando eu digo nós, a defensoria e a ouvidoria externa, e também organizar minimamente protocolos para que as populações não ficassem desassistidas. Eu me lembro que a gente estava retornando do encontro do Conselho Superior, do Conselho de Ouvidorias, que tinha acontecido em São Paulo, e na semana seguinte seria uma atividade do OP, do Orçamento Participativo da Defensoria. A Defensoria faz o orçamento participativo, é uma demanda da sociedade civil de ter mais clareza em relação ao orçamento da Defensoria, e é importante porque é algo que a ouvidoria toca também, mobiliza, organiza, monitora, justamente porque a Defensoria, como se propõe, é uma instituição mais jovem do sistema de justiça e se propõe no De diálogo 2010, mais próximo. 2010 é que foi formalizada, né, a ouvidoria? A ouvidoria, sim. A Defensoria, ela tem o quê? 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos. É a instituição mais jovem do sistema de justiça como um todo, né? Então, ela funciona muito nessa como salvaguarda dos direitos humanos, né? Do direito da população. E aí, do princípio democrático, ela tem um zelo pela Constituição, pela democracia e tudo. E aí, nessa perspectiva, a gente foi olhando, né, fortalecendo mecanismos para que as pessoas estivessem mais próximas possível da defensoria. Então, o orçamento participativo, o fato de se ter uma ouvidoria externa, porque a ouvidoria externa, o ouvidor é externo à instituição, não é ninguém do quadro da instituição, é escolhido dentro da sociedade civil, a partir de um processo de eleição, não é indicação, é escolhido mesmo para que as pessoas possam ter o direito de dizer, não, esse tem perfil, essa aqui não tem, né? E ir aproximando cada vez mais a instituição do público que ela assiste, porque esse é o papel da ouvidoria, é tratar para que as pessoas possam ter acesso à justiça e que nenhum direito seja negado a essa pessoa e que nenhum direito seja violado dentro da instituição. É esse zelo que precisa ter a partir da ouvidoria externa. E aí a gente foi organizando, né, a partir do momento que a gente percebeu que não ia dar para fazer o orçamento participativo, né, na semana seguinte, nós dissemos, não, como é que a gente vai fazer se o mundo todo está se organizando? Para um distanciamento social, nós não podemos aglomerar. Isso seria no dia 16. E aí o nosso retorno já foi nesse sentido de, não, organiza tudo, cancela a audiência de OP, cancela todas as outras reuniões e vamos migrar. Eu tenho vários assessores aqui, viu? E vamos migrar para esse sistema, né, home office, porque as pessoas também não podem ficar desassistidas. Esse foi um entendimento coletivo e a gente começou a organizar esse processo. Mas aí todo mundo falava, vamos para casa, vamos ficar em casa. Tá, tudo bem, mas quem vai ficar em casa? Em que condição vai ficar em casa? A população em situação de rua não tem para onde ir, vai ficar na rua, vai continuar na rua, vai continuar se ninguém estabelecer que a política ela precisa adequar-se à realidade, nós vamos ter momentos em que a população vai morrer na rua, né? E aí o fórum da população em situação de rua foi super necessário, foi super importante, foi super atuante nesse processo de recomendar, de provocar a ouvidoria e recomendar ações efetivas. Então, a gente encaminhou essas ações tanto a nível de município, como também para o comitê estadual, para que fossem adotadas as medidas e que fosse dada condição para que
se acometido pelo Covid-19, essa população possa ser assistida, mas também antes de acontecer algo, né, dessa natureza, que também se adequasse os espaços de banho, né, os espaços de higienização e de alimentação, inclusive, né? De alimentação. Como é que esse povo ia se alimentar? Como é que as 3 refeições seriam garantidas se os restaurantes fossem fechados? Que era esse o grande medo nosso. E aí, quando a gente reuniu, foram demandadas essas questões e a gente saiu demandando para todo mundo. Nós vamos provocar o Ministério Público, a Defensoria Pública, nós vamos também atrás dos parlamentares, para que todo mundo, numa junção de força, possa dar cobertura para essas instituições, para essa população, para que ninguém fique desassistido. Foi esse o primeiro entendimento e a grande preocupação nossa. Mas aí tem outras especificidades, né? O tempo todo nós somos provocadas, né? A ouvidoria é provocada a dar resposta. Daqui a pouco uma pessoa perguntou exatamente assim: quais os desafios da ouvidoria nesse momento da pandemia? E aí ela comenta: a ouvidoria já atende a população mais carente. Isso é fato. E aí, com esse agravamento do problema de uma pandemia, isso se agravou em todos os segmentos. Então, a gente pode... E aí, obviamente que assim, nós temos percebido que em algumas populações a crise da pandemia ela chega mais forte no sentido de dizer, de expor mais as fragilidades. Por exemplo, nós acompanhamos alguns grupos, várias comunidades que são comunidades da zona costeira, né? Alguém fez, inclusive, uma pergunta aqui. O que é que está sendo feito? Né? Fala da importância... Comunidade pesqueira, da pesca. Comunidade pesqueira, quilombola. E aí a gente lembra que as comunidades pesqueiras, por exemplo, do litoral, já estavam vivendo uma crise por conta do derramamento do petróleo, né? Esse óleo cru foi derramado e já vinha de um processo muito delicado, em que algumas pessoas receberam auxílio emergencial e outras pessoas não receberam, né? Um valor, um recurso em dinheiro para poder garantir, porque como não estava tendo a venda do pescado, como tinha tido um impacto direto na economia, algumas pessoas receberam um benefício do governo e outras não. A gente já estava numa discussão há um tempo para garantir que todo mundo, todos os pescadores e pescadoras, todas as marisqueiras tivessem acesso a esse recurso. Antes de finalizar, inclusive, de ter um entendimento, um retorno da ação que a Defensoria Pública da União tinha movido, vem a crise, moveu, né, na verdade, vem a crise, vem a questão do coronavírus. E aí a gente precisa correr atrás de uma outra coisa, que é como é que essas pessoas vão se alimentar? Porque depois de um mês, eu acho que não chegou nem a um mês, a questão emergencial era a comida. O que é que esse povo vai comer? Como é que as pessoas vão se alimentar? Se as pessoas não estão saindo para vender seu pescado? Se não tem a feira? Se muitas vezes os pescadores e as pescadoras esperavam... nem receberam o seguro, o seguro por parte do governo federal, alguns nem receberam, né? Não receberam benefício. Agora eles estão saindo de agosto até abril, está sendo pago o seguro-defeso, né, de algumas espécies. E aí a ideia é que automaticamente eles migrem para esse auxílio emergencial de R$600, né, para que não fiquem desassistidos, porque termina, mas eles não retornam para o mar imediatamente, porque tem duas questões. Primeiro, eles não vão vender porque não saiu ainda o resultado da possibilidade de contaminação desse pescado, não tem uma segurança em relação a isso. Depois, nós temos uma segunda realidade que vai vender aonde? Para quem? Como é que vai ser vendido? Então, ainda há uma fragilidade muito grande nesse sentido, e a ideia é justamente a gente ficar acompanhando e garantir que essas comunidades elas não fiquem desassistidas. Além do que, tem outras questões que são também delicadas, que é se acontece uma coisa numa comunidade, num quilombo que é muito distante, a população, de repente, se descobre um caso grave. Como é que essa pessoa chega até a unidade de saúde? Como é que ela vai ser assistida nessa unidade de saúde? E tudo isso a gente tem tentado monitorar junto às instituições que fazem um acompanhamento mais de perto. Então,
semanalmente a gente tem feito reunião, ora com um grupo, ora com outro grupo, tem chamado em conversas telefônicas mesmo, e essas reuniões todas são virtuais, para garantir que a gente vai estar acompanhando e vai estar minimamente tentando evitar que algo mais danoso venha a afetar as comunidades, né? Uhum. Isso só em relação às comunidades pesqueiras. Não, você estava aí comentando dessa demanda, e eu imagino que assim como a dos pescadores, as pesqueiras, a população de rua, eu me lembro que você também, quando do primeiro contato, lembrava, imagino que é porque chegou, lia, uma preocupação, quero até lhe dar esse retorno, e, a partir não apenas da ação da CUT, eles têm da com aquela população de circo, né? Que é o setor, se há um setor que imediatamente foi atingido, realmente foi o da cultura, no geral. Mas de repente, os artistas de circo, inclusive, é aqueles que fazem espetáculo à noite para ter um recurso para poder se alimentar no dia seguinte, na semana. E você, na época, acho que chegou a você, e óbvio que de lá para cá, a gente, inclusive, colocou a sugestão na época que essa população, que esses artistas de circo tivessem prioridade no cadastramento do Supera Fortaleza, que é um movimento que a Câmara participou da sua construção, com a doação de mais de 17 mil toneladas, só a Câmara para isso. E, na época, a gente os circos que estavam instalados no território de Fortaleza pudessem ser cadastrados as famílias, porque no circo, e aí você que tem esse contato, com certeza não estou falando de um artista, por trás de cada artista é uma família, né? Porque, na verdade, tem família. Está mantendo a relação com as comunidades pesqueiras, com o simbora, mas aqui na comunidade, além da situação de rua, que daqui a pouco eu vou falar sobre um projeto que nós temos entrado na Câmara, que inclusive foi para a comissão, que é para poder interagir com eles. Mas aproveito para ligar esse retorno da época do circo, lembra? Que você pautou comigo e que essa população, esses artistas, inclusive, estão cadastrados no Supera Fortaleza para ficarem recebendo cesta básica e também ver se lança mão de alguns outros programas que o município possa oferecer. Isso. Porque, na verdade, quando me veio a solicitação, veio a solicitação... Antônia, Antônia, só um minutinho. Você está me ouvindo? Faltou o som. Estou ouvindo. No seu celular. O som, fale aí agora. Pode ser que... E aí tem lixo no encaixe. Não estamos te ouvindo. Eu tirei o som. Tá melhor? Melhorou agora? Rony? Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tu tá me ouvindo? Eu Perfeito. não estou lhe ouvindo. Não eu não está, estou lhe né? ouvindo. Você está falando e não está saindo o som. Melhorou? Pronto, melhorou? Porque está muito baixinho. Mas eu estou ouvindo. E agora, melhorou um pouquinho? Bem pouquinho, mas fala, pode continuar. Fala. Pronto. Então, nós, quando veio essa demanda, né, dos artistas circenses, foi inclusive a Pastoral do Migrante que nos provocou a ouvidoria, para dar uma resposta, porque as circos estavam parados e as famílias estavam sem condição de se manter. Então, a gente fez essa provocação, né, para algumas instituições e fizemos para você, para que fosse apresentada uma proposta na Câmara Municipal. Então, isso é muito importante, saber do retorno, isso para a gente é importante demais, de saber que, de fato, as pessoas não ficaram desassistidas, né? Que essa a grande batalha nesse momento, é tentar assistir o máximo possível de pessoas nesse momento, né, de famílias.
Eu estou lhe ouvindo, é verdade. Alguém acabou, um internauta aqui, aproveitar aqui para poder agradecer aí os que estão entrando, nos acompanhando. E alguém até disse: Ronivaldo, o som da Antônia está ok. O seu é que deve estar chegando baixo. E alguém ligou para mim, eu derrubei a ligação, e foi depois disso que eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe escutando baixo, a ponto de que talvez comprometa. Mas deixa eu ver aqui o que, é que alguém disse aqui agora. Alguém disse assim: para mim o som da fala da Antônia está ok. E o meu, pessoal, vocês estão tá ok? Alguém está dizendo que a Sônia, voz mas está eu não ok. estou aqui ouvindo o que a Antônia está falando. Fale agora, Antônia. Pronto, melhorou agora? Melhorou? Não? Deixa eu ver aqui. Pode ter sido o meu aparelho que... Porque Talvez tenha sido. Eu vou encostar mais pertinho de mim para me poder escutar, tá? Tá certo, tudo bem. Vou tentar falar um pouquinho também mais alto, porque de repente vai que melhora, né, meu povo? Então, e aí essas são demandas que chegam a todo instante, que a gente faz a tratativa e trata também de acompanhar, para ver o que é que avança, o que é que melhorou, o que é que a gente ainda precisa fazer nesse sentido, a quem a gente ainda busca. Recentemente nós fizemos uma conversa, fomos provocadas pelo Conselho de Direitos Humanos, a partir da presidenta, né, a Cristiane Faustino, da possibilidade, a gente fala possibilidade, não ignorando o que tem acontecido nos outros países, mas justamente porque a Casa da Mulher Brasileira está num serviço que a gente... Não ignorando tem acontecido nos outros países, repetindo assim. Justamente porque a Casa da Mulher Brasileira está no serviço que a gente não ignorando. E aí as outras instituições também que atendem as mulheres a gente tem percebido essa dificuldade das mulheres chegarem até lá, porque estão em confinamento, porque não tem como fazer a denúncia. Então, uma das coisas que nos chegou foi justamente essa. Como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos atender as mulheres, como é que as mulheres vão fazer a denúncia e os dados da violência, de fato, eles estão subnotificados. A gente percebeu numa apresentação que foi feita essa semana, saiu inclusive uma reportagem sobre isso, e que a gente disse, não necessariamente a violência diminuiu, mas os dados não estão aparecendo como eles deveriam aparecer. Lógico, nós vamos precisar entender o que é que está acontecendo, que fenômeno é esse que a gente não está vendo a presença das mulheres não só na instituição, mas como na estatística mesmo. E aí nós fizemos uma reunião, saímos com um documento, a sociedade civil fez um documento que vai ser apresentado, e que a gente também é mais um documento que nós vamos, ponto a ponto, monitorar para ver como é que evolui, para ver como é que melhora esse atendimento, essa visibilização da violência doméstica, que ela não deixou de existir, né, nesses tempos, tudo que já existiam e que elas se potencializam em momentos de crise da sociedade, né? Muito bem. Eu agora dei um jeito aqui, consegui com o Vitor, o fone dele, e aí agora melhorou bastante, viu? Eu só colocar aqui. Antônio, você estava falando, inclusive, a partir da relação com a Casa da Mulher Brasileira, né? Isso. Como eu estava ouvindo muito baixo, aproveito assim só para especular, adivinhando aqui um pouco, nessa situação da pandemia, tá? Essa coisa da relação da violência contra as mulheres. Você nem sei se estava falando disso, eu é que estou perguntando. Isso tem ocorrido? Fale um pouco. Se já falou, desculpa, porque eu estava ouvindo muito baixo, né? Mas sobre essa coisa, assim, né? Inclusive, esses dias eu estava querendo convidar a Daciane, né, para conversar um pouco sobre essa situação em épocas de pandemia, né? Como é que está se dando essa situação, porque, lamentavelmente, a nossa sociedade é marcada por essa
absurda violência contra as mulheres. Então, eu estava falando justamente disso, da nossa preocupação, né, da preocupação que vem do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que foi provocado por outras instituições, várias instituições da sociedade civil, instituições de mulheres, que davam conta justamente dessa possibilidade de aumento, de potencialização da violência doméstica. Aí, curiosamente, saiu um relatório, uma pesquisa, que mostrou que houve uma diminuição de 49% de denúncias, em torno de 49% das denúncias. E que algumas leituras estavam apontando para uma diminuição da violência. Aí a gente precisa dizer, não, vamos com calma, porque não aconteceu nada do ponto de vista da mudança dos padrões de gênero, não aconteceu nada. Então, pelo contrário, a gente pode estar vivendo um acirramento disso, porque as mulheres estão confinadas com seus potenciais agressores ou com seus agressores. Então, a gente precisa ter entendimento de que aí sim é que as políticas públicas precisam estar cada vez mais próximas das mulheres e a gente precisa estudar redes e criar mais redes ou fortalecer as que já existem em torno dessas mulheres que estão em casa, que sofrem a violência, que a gente consegue identificar, para que os vizinhos também possam chamar no momento crítico, chamar a polícia e que a polícia possa ir até a residência e que possa fazer a tratativa necessária, né? Com certeza. Aliás, graças a Deus que por conta do resultado do que tem sido, as mulheres nunca pedem favor. É impressionante, isso é muito importante a gente perceber que as mulheres exigem os seus direitos e têm brigado muito, a ponto de que hoje não é mais aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não existe. Pelo contrário, se mete no sentido de exigir, de denunciar, de buscar, inclusive, o combate a essa violência. Eu, ao ver esse seu comentário, também queria fazer uma interação contigo. Você, logo que iniciamos essa live, falando de uma conversa que tivemos, de uma sugestão de fala sua com relação à população em situação de rua, e aí eu quero trazer para o contexto do nosso enfrentamento da pandemia na nossa cidade, é que Fortaleza, né, o Ceará como um todo, e curiosamente nós adotamos todas as medidas muito previamente, pelo menos comparado a alguns estados. Imagine se nós não tivéssemos adotado. Por quê? Porque nós estamos vendo que alguns locais do Brasil, como Manaus e Pernambuco, nós já estamos no limiar de um colapso do sistema de saúde. Aqui o nosso desafio é justamente com esse isolamento, o tempo para poder criar mais leitos, preparar toda uma condição de enfrentar. Sobre o que eu queria lhe falar, porque a população em situação de rua, imagine que você, como é que você, se algum desses pacientes for acometido de ser testado, por exemplo, positivamente, assim como um morador de rua, até mesmo um cidadão da periferia de Fortaleza, a gente sabe que alguns vão ser testados e, graças a Deus, não vão desenvolver tantos sintomas, diferente de alguns que imediatamente poderão evoluir, porque o Covid-19 é muito agressivo do ponto de vista pulmonar, a falta de ar, e pode rapidamente evoluir para um quadro de pneumonia que exija um respirador. Outros não, outros poderão, inclusive, ficar assintomáticos, mas estarão contaminados. E justamente é um projeto de indicação da nossa autoria, que foi hoje a Câmara votado, tá bom? Justamente, eu agradeço aqui publicamente, porque a partir daquela conversa que você teve comigo, eu fiquei me lembrando. Imagine que um morador de rua desse contraiu o vírus, vai na UPA, foi testado positivo, ele é novo, digamos, reage bem o organismo, graças a Deus, não vai imediatamente precisar, mas onde ele fica? Alguns casos não vão ficar no leito, nem na UTI, vão ser mandados para casa. E como é que manda esse cidadão para a Praça do Ferreira, para a Praça da Gentilândia? A população em situação de rua, por exemplo, é um dos públicos-alvos do nosso projeto. Mas também alguns moradores da periferia. Eu dou aula, por exemplo, do Cristo Redentor, e sei que em muitas das residências dos meus alunos, as casas têm 4
3 compartimentos, um banheiro, e moram 10, 11 pessoas. Como é que essa pessoa volta para poder estabelecer 14 dias de quarentena, para se alimentar bem, se hidratar e se recuperar? Não acontece. Então, o nosso projeto propôs que a prefeitura possa contratar hotéis, motéis, pousadas, para que esses equipamentos, além de estimular economicamente, porque são todos parados, possa acolher esse paciente contaminado para que ele se cuide e que, inclusive, ele não leve o contágio para outros, né? É um projeto que a gente, inclusive, encaminhou e que vai ficar como sugestão. Antes de lhe ouvir sobre isso, eu queria também agradecer aí, muita gente passando, viu, Antônio? Nossa live está bombando. Agradecer ao Fernando Matos, o Erivaldo, o Dedé Nunes, que mandou um alô aí, assinou, o Sérgio Barros, a Silvana Milagre, essa é a Silvana do Parque Santana, né? Do Parque Santana, exatamente, a companheira Silvana. Silvana Milagre, o Osterno Cavalcante, o André Camusto, o Natanael. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando. Vamos lá, Antônio. Então, em relação à situação da população em situação de rua, né? Uma das preocupações era justamente essa. Em caso de se testar positivo, para onde meus auxiliares aqui? Aliás, você está bem assessorada aí. Isso é o Benjamin ou é o Leon? É o Leon. É o Leon, que resolveu brincar aqui. Muito bem. Mas é assim, é o dia todo, nas reuniões do trabalho, eu digo, gente, olha, sinto muito, mas a gente está numa situação em que eu não tenho como faz parte. ser de outra forma. Vai me ajudar aqui, né? Nem que seja atrapalhando. A participação dele anima, faz a gente encher de certeza de que esse momento a gente vai passar. E tudo tem dois lados. Eles devem estar adorando essa quarentena, viu? Porque tem você com certeza. bem pertinho, lhe alugam aí, lhe dão mais trabalho. E aí tem uma questão, né? Como é que ela está trabalhando se ela está em casa? Toda a vida ela trabalha fora, o que é que ela está fazendo em casa agora? Ela não deve estar trabalhando, então eles resolvem brincar onde eu estou. Muito bem. Você estava falando aí da população em situação de rua, que efetivamente é um que vai ter esse problema para poder tratar. Isso, e aí a nossa solicitação era justamente essa, que em algum espaço eles precisam ficar, porque eles não podem voltar para a rua imediatamente. Nós sabemos que o tratamento ele não é simples, não é algo que de uma hora para outra a pessoa se recupera, tem um tempo também, inclusive, que pode contagiar outras pessoas. Então, para onde iriam? Essa sua iniciativa, né, o fato da Câmara ter acolhido, é muito importante, é fundamental para que a gente possa resguardar, inclusive, outras pessoas, evitar que o vírus circule, dar um tratamento humanizado às pessoas, um tratamento de respeito, né? Mostrar que a gente se importa, as pessoas se importam com quem também está em situação de rua e que a gente pretende mesmo é criar essa rede de cuidados. Quanto mais a gente conseguir cuidar e manter seguro, manter afastado nesse momento, melhor. Porque o que a gente pretende é resguardar as vidas mesmo, é garantir que as pessoas vão ficar bem e que a gente vai sair com trauma, não vamos ser ingênuos, mas a gente precisa sair, pelo menos fisicamente, a gente precisa sair bem desse processo todo. Com certeza, Túlio, com certeza. Aliás, você estava quase agora, o Sérgio Bairro lembrou aqui de uma letra do Zé Vicente, fazendo alusão em canta, meninada, canta, porque a meninada, com certeza, nos enche de esperança de que as coisas vão caminhar para frente, vão ser melhor, sabe, Antônio? Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar o Aristóteles Dutra, nosso professor da UF, que entrou há pouco, e vou direto aqui uma situação que todos nós, ainda hoje, a gente teve alguns dados de que os dados de Fortaleza, curiosamente, estão num ritmo muito acelerado na periferia. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o Meirelles, que é ali a nossa Regional 2, vou tentar exemplificar isso numa metáfora. Até o direito da Regional 2 é onde estava mais
concentração dos casos. No entanto, óbvio que nós estamos falando de uma área mais elitizada, o povo que se contaminou primeiro se tratou na rede privada e, obviamente, não houve tanta letalidade. Tá? No primeiro momento até teve, porque não havia chegado na periferia. Agora, infelizmente, o vírus chega na periferia, e aí eu estou falando da Grande Barra do Ceará, do Zé Walter, de bairros na periferia, que aí o risco da gente perder o controle. Por isso que o isolamento agora, social, nas casas, e inclusive a perspectiva de um isolamento intra-bairro, para a gente tentar fazer as compras, as coisas, tudo no mesmo território. Por quê? Porque essa situação é muito grave. Imagine que, de maneira diferente do Meirelles, se a gente perde o controle num bairro de uma população muito grande, isso são números bem maiores de contaminados que vão contaminar de maneira muito rápida outros, e a regra é, se tiver 10, 50, a gente consegue testar, acolher e tratar. Se tiver 100, você não consegue nem testar todo mundo, alguns poderão sofrer sem nem ter a confirmação, você não acolhe e não tem UTI para todo mundo. Nós estamos justamente, a partir dessa semana próxima, vivendo o pico. A gente vive aqui na torcida de que a curva possa estar controlada para que a gente tenha como não entrar em colapso a rede de saúde, que esse é o maior perigo, né? Você provavelmente você anda muito também, mora inclusive na Granja Portugal, né, que é uma área muito adensada, mas hoje, como vereador, eu tive acesso a alguns números que no Zé Walter já tem um número muito grande de contágio, na Barra do Ceará, ou seja, a gente precisamos todo mundo redobrar o cuidado com o isolamento, usar máscara, não facilitar, porque a rede pública de saúde não suportará uma demanda muito grande. Então, a gente tem essa preocupação, né? Nós estamos acompanhando o crescimento desses números e a gente percebe que muitas vezes que a realidade posta é que na periferia, no Meireles, né, nos bairros novos, tem mais gente testada, né, tem mais casos confirmados, e, em contrapartida, nos bairros periféricos pobres, tem menos gente testada, só que tem mais casos de morte, proporcionalmente falando. Então, isso é muito grave, isso mostra para a gente a necessidade de manutenção do isolamento social mesmo, de limpeza, de organização, de estrutura desses bairros mais periféricos, né, e inclusive de impor algumas barreiras mesmo. Por exemplo, aqui perto, o José Walter não é muito distante aqui dessa área do Conjunto Ceará, da Granja Portugal, né, do Bom Jardim. Nós não temos muitos casos na Granja Portugal, por exemplo, mas eles já começam a chegar e a gente precisa pensar como é que nós vamos evitar que isso se torne uma realidade nos vários bairros, né? Aqui dessa regional, da regional lá, né? Da regional 1, lá da Barra do Ceará, por exemplo. Nesse território aí, Antônio, nós temos qual a UPA que está testando, que faz o teste? A UPA do Bom Jardim está fazendo referência, né? Está como referência para essa população, no que diz respeito ao Covid-19. As outras todas estão funcionando, todas as outras questões. Isso não impede que a pessoa vá até lá, mas o ideal é que vá até a UPA do Bom Jardim, que é quem tem a capacidade de fazer a testagem. Né? É quem tem hoje, tem os testes, tem a possibilidade, exatamente. E para evitar também essa informação precisa circular, para que as pessoas cheguem no local exato, para não ficar transitando entre os serviços sem ser atendido, porque nós temos uma situação em que a pessoa pode não tá com o Covid e pegar, ou o contrário, contaminar também outras pessoas. Então, ir para o local certo, se há uma suspeita forte,
se já ligou para aquele número que o Estado, o Telesaúde, que o Estado já informou, que já circulou, e que a gente fica o tempo todo mandando de novo para as pessoas. Eu acho que muitas vezes a pessoa diz, mas eu já recebi essa informação. Eu disse, mas a gente precisa mandar de novo, nós vamos mandar toda a vida o número do Telesaúde, nós vamos mandar de novo o número de saúde da Defensoria, né, do Núcleo da Saúde, do NUDESA, para que as pessoas tenham acesso e que circule, porque quanto mais informação, melhor. Você precisa saber nessa hora para onde é que eu vou, né? E como é que eu vou ser atendido nesse momento, como é o procedimento, porque nós não estamos falando de zika, por exemplo, nós não estamos falando, nós estamos falando de algo que nós nunca tratamos na vida. Sim, que já se revelou muito agressivo, já revelou que redobrar. Um potencial muito maior. A Andréa Camus, você estava dando aqui a dicasinha, que é sempre bem-vinda, né? Use máscara, não... Deixa eu ver aqui eu me engancho aqui, Antônio, não consigo... Deixa eu ver aqui, uso da máscara, mais distanciamento, mais lavagem das mãos, limpeza de sapatos e tecido. Ou seja, tudo é necessário para que a gente não seja derrotado por esse vírus, para que a gente consiga, com certeza, derrotá-lo, né? Eu já vou começar aqui, minha amiga Antônia, a se despedir dos nossos internautas, a Leninha aí que entrou, o Maurício Lima aí, que também está passando, que acenou. A certeza, e aí com a participação aí dos nossos, do Benjamin, do Léo, com certeza é muito agradável, porque eu não tenho dúvida, nós vamos nos encontrar breve, se Deus quiser. Fortaleza vai agora, no começo de maio, viver o pico, nós vamos passar por ele, vai dar tudo certo, para que a gente consiga novamente, né? Nós somos muito calorosos, nós do Nordeste, a gente adora abraçar, né? Para nós não é só se cumprimentar por acaso, é a gente trocar, de fato, energia. Eu tinha um amigo que dizia, Rony, quando começou essa história de evita o contato, aí ele dizia, esse negócio não vai dar certo aqui no Ceará, porque a gente é muito de contato, é muito de chegar e abraçar, e são 2 beijos, não é só um beijo. É verdade. Como é que a gente vai se livrar desse hábito? Não é, pois é, mas nesse momento é necessário a gente pagar esse preço, porque é um desafio mundial, nós vamos vencer. Eu tenho certeza que vamos nos encontrar com muita gente que passou por essa live. Estamos com muita saudade aí de muita gente boa, com saudade dessa alegria que é a nossa cidade, com falta da energia que a gente troca nos movimentos sociais. Você que é ouvidora geral, né, da Defensoria, eu sei da sua luta, do seu trabalho, né, da sua peleja. Você não parou, está trabalhando de casa, mas eu falo que breve a gente vai ver de novo um trabalho presencial de todos nós, viu? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Fiquei lisonjeado, honrado, muito animado com a sua participação. Deixa aí o seu abraço para todos os nossos internautas. Então, eu que agradeço, né? Agradeço o carinho de todo mundo, agradeço quem passou por aqui, que esteve conosco. Aproveito para reafirmar que nós estamos firmes, nós estamos de pé nesse momento. A Defensoria não parou, nem vai parar. Nós adequamos todo o serviço e cada vez mais nós vamos melhorar para garantir que as pessoas sejam atendidas, né? E a ouvidoria externa também não para, nem o telefone, que é o 98706-6323, é um telefone de contato que a gente está atendendo, mas também recebe e-mail. Pelo Ceará Transparente, a gente tem recebido um volume também muito grande de manifestações e vamos tratando cada uma, e sem contar nesse contato virtual que nós temos feito e que a gente pretende ampliar. Né? Nós lançamos uma campanha, o Conselho de Ouvidorias, né? Que é uma campanha, uma manifestação aos defensores públicos, que é eles e elas não param, e nós também não.
Então, nós não vamos parar nesse momento, estamos de mãos dadas, mesmo à distância, né? E que ciente, crentes, que quem passar por esse processo, que vamos passar todos e todas, em breve vai poder se abraçar e falar de coisas boas que a gente viveu. Nesse momento. Muito bem, minha amiga Antônia. Pois vai aí dar conta de outras tarefas, interagir aí com a meninada. Um beijo aí para o Benjamin, para o Léo, para o Eder Carlos. Obrigado, boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Valeu, tchau. Tchau.